Olá pessoal, esse vídeo número 2 trataremos da utilização do elemento subprocesso. Para trabalhar com esse elemento, vamos utilizar o exemplo do processo de compra de materiais. Vou elaborar rapidamente um fluxo simplificado deste processo, no qual alguns elementos serão tratados como subprocessos. Será uma maneira de enxergar o processo de compras de uma maneira simplificada. E haverá a possibilidade de detalhar esses subprocessos, caso necessário. Neste vídeo, alguns passos serão semelhantes àqueles que já realizamos no vídeo anterior, que tratava da criação do processo. Porém, haverão novos elementos, por isso acho interessante acompanhar o desenvolvimento também desse diagrama. Vamos lá. A primeira coisa a fazer é renomear o processo. Agora, vou inserir os participantes do processo. Aqui, inserir os elementos, os participantes que estão dentro da instituição qual está fazendo o processo de compras. Vou reduzir o tamanho das raias para melhorar a visibilidade na área que temos disponível. Vou aproveitar e ocultar a faixa de opções para maximizar esse espaço. Vamos aí a nossa área de trabalho com os setores participantes. Vou incluir os elementos do fluxo. Como sempre, iniciando com o elemento iniciar. Agora eu vou inserir as atividades que compõem o processo. O procedimento é o mesmo já explicado. Clico sobre o elemento e derivo o novo elemento. Neste momento, a instituição com a qual estamos trabalhando precisará interagir com um participante externo. Para esse tipo de situação, há uma alternativa de demonstrar esse participante, que é adicionando um novo pool à nossa área de trabalho, externo ao pool já existente que construímos. Fazemos da seguinte maneira. Na palheta, localizamos o elemento pool e trazemos ele para a nossa área. Quando a gente traz
essa nova piscina, no caso, ela já tenta se alinhar com a piscina que já estava inserida. E aí basta soltar. Aqui agora eu vou dimensionar para que fique aproximadamente do mesmo tamanho daquele diagrama que eu já vinha construindo. E nesse caso eu vou identificar esse novo participante externo como sendo os licitantes, no qual o participante que vai participar desse processo aqui de compra simplificado, que eu vou detalhar, vai ser o licitante vencedor, que será também o fornecedor, no nosso caso. Eu criei esse elemento porque eu cheguei numa parte do fluxo, que acontece aqui no caso dentro da universidade, e precisa se comunicar com um participante externo. Então, agora, quando eu fizer a continuidade desse fluxo, o próprio Visage fará uma ligação de maneira diferente. Reparem no tipo de fluxo que ele utilizou. Vou anotar o nome da atividade. Caso, o Visage usou o fluxo de mensagem, né, que trata da mensagem entre entidades separadas. Prosseguindo aqui com o desenho. Então, no caso, o fornecedor entrega o material na universidade. Dentro da universidade, o fluxo vai tomar dois caminhos. Para isso, utilizarei o elemento gateway. Como eu disse inicialmente, pode ser entendido como decisão. Porém, ele pode ter esse é o significado padrão deste elemento. Há também o tipo de gateway paralelo, que indica que essa atividade tomará dois caminhos e que elas podem ocorrer simultaneamente. Reparem que surgiu uma cruz dentro do elemento gateway. Então, a diferença para o elemento anterior é que naquele caso o fluxo tomaria apenas um sentido de acordo com alguma decisão tomada. Nesse caso aqui agora, o fluxo tomará duas direções diferentes. Então, vou prosseguir. Nesse caso, o setor almoxarifado patrimônio vai entregar o material ao requisitante. E nesta parte do fluxo, o processo finaliza. Porém, há outros procedimentos a serem realizados. Bem, foi criado o fluxo. Porém,
ou como eu disse inicialmente, o assunto a ser tratado neste vídeo é a utilização dos subprocessos. Para quem conhece um pouco do processo de compras dentro da universidade, vai entender que alguns desses elementos inseridos, algumas dessas tarefas, na verdade se desdobram num conjunto de atividades. Um exemplo é a própria elaboração do termo de referência, que tem diversas fases para que resulte num documento, né, ou esse item formulário aqui, incluído nesse desenho, para que resulte nesse documento, que é o termo de referência. Esse processo pode ser desdobrado em diversas atividades. Vamos supor que queiramos detalhar melhor esse processo, elaborar um termo de referência que compõe o processo de compra de materiais. Para fazer isso, podemos converter o elemento tarefa, esse aqui incluído, num elemento subprocesso. Podemos fazer isso clicando sobre o elemento com o botão direito e localizando a opção transformar em subprocesso. Repare que ao fazer isso, o Visage mudou o símbolo, né, que agora passa a ter uma cruz. Isso indica que trata-se de um subprocesso. Então, ao invés de trazê-lo da palheta para nossa área de trabalho, eu converti uma tarefa que eu já havia criado. O motivo que eu faço isso é porque criar as tarefas diretamente como o elemento básico tarefa é mais simples. Afinal, quando selecionamos um elemento, ele nos dá a opção de incluir já a tarefa, mas não dá a opção de incluir um subprocesso automaticamente. Então, vou detalhar melhor. Lembrem que eu falei da formatação, né? Então eu gosto sempre, ao final da montagem de um diagrama, realizar também dar uma olhada, dar uma revisada nele e melhorar a formatação ao máximo. Nesse caso, aproveitar melhor os espaços e alinhar os elementos. Vou fazer isso rapidamente para que vejam como eu costumo fazer. Primeiro, pedir para que ele seja alinhado horizontalmente. Vou trazer de volta aqui a faixa de opções, clicando sobre formatar. E vou aproveitar melhor aqui meu espaço, subindo com esses elementos para mais alto aqui na área. Aqui o nome elaborar termo de referência desceu quando eu transformei em subprocesso. Então, ele ficou com um pouco difícil de a sua leitura. Então, vou trazê-lo para cima. E aí, esse elemento, o documento, termo de referência, não vai atrapalhar a sua leitura. Vou alinhar esses dois elementos aqui verticalmente. Fiz uma pequena mudança só. E vou ajustar aqui a raia para que aproveite melhor os espaços. Já observem que eles estão desalinhados horizontalmente. Ao selecionar essa opção, eu alinho e vou movê-los para mais alto aqui na célula. A ideia minha aqui é basicamente aproveitar melhor os espaços.
Aí no momento de uma futura impressão desse documento, né, a gente fica mais fácil de fazer cabê-lo em apenas uma página, por exemplo. Alinhar esses elementos aqui por fim. Uma dica que eu dou aqui para alinhar pools diferentes é a seguinte. Quando clicamos nessa bolinha para redimensionar o pool, vemos aqui à direita as dimensões que ele tem na tela. Nesse caso, 982, 983, essa dimensão indica a largura em pixels do nosso diagrama, deste processo que eu estou com ele selecionado. Vou chegar a 970, isso permite com que eu faça o mesmo. Sabendo dessa medida, fica fácil redimensionar o de baixo e ambos fiquem com a mesma largura, visualmente mais adequado. Vou esconder novamente a barra de formatar. Está aí. Elaborei o fluxo do processo de compras, que agora tem um elemento chamado subprocesso. Vou salvá-lo. E agora vamos trabalhar em cima deste elemento. Como eu disse anteriormente, a opção de fazer esse fluxograma simplificado era para facilitar uma maior compreensão de todo o processo de compra. Se eu quiser detalhar um elemento, caso que eu já transformei em subprocesso, clico com o botão direito sobre o mesmo e localizo a opção Editar subprocesso. Repare, ele abre uma nova área de trabalho para a gente, identificada aqui embaixo como Elaborar termo de referência, que está vinculada ao processo principal do nosso diagrama 1. Eu posso inclusive renomeá-lo para processo de compra de materiais. Então, dentro dessa nossa área de trabalho, a primeira coisa que identificamos é que a paleta já não tem todos os elementos anteriores. Isso é porque este não é um processo reutilizável. É possível verificar aqui que não tem a opção de inserir as swim lanes, as raias, né, os pools. Então, significa que essa ação será toda desenvolvida dentro aqui desse setor do requisitante. Vou incluir as atividades para então elaborar um termo de referência. Bem, inseri os elementos bem rapidamente. Repare que inclusive ficaram cada um com uma distância diferente. Posso aproveitar a oportunidade para melhorar essa característica, usando aqui a opção selecionando todos os elementos
e clicando na opção distribuir horizontalmente. Agora eles estão equidistantemente distribuídos. Ótimo. Então, detalhei o subprocesso elaborar termo de referência. Aqui estão suas fases. O que isso muda no meu trabalho? Quando voltamos agora ao fluxo original, ao diagrama original, vou salvar novamente, eu consigo detalhar este elaborar termo de referência clicando com o botão direito e escolhendo a opção expandir. Repare que interessante. Ele nos mostra, dentro desse subprocesso, existem aqui diversas atividades. Então dá para ver a quantidade de tarefas para que esse subprocesso seja executado. Então, clicando com o botão direito e na opção retrair, ele volta ao estado original. Então, tá aí mais essa dica. Agora, vamos supor que essa atividade de elaborar o termo de referência dependa, para a sua execução, mais de um participante. Como que fazemos isso se aqui, nesta opção, não há uma opção de selecionar as raias? Fazemos o seguinte. No fluxo principal, transformamos esse elemento, elaborar termo de referência, com o botão direito, tipo de processo, e escolhemos a opção Reusable Subprocess. Aí o Visage, como ele identificou que haviam elementos já inseridos no diagrama anterior, ele dá uma mensagem, né? Se converter esse subprocesso em reutilizável, os elementos podem ser movidos a um novo diagrama. Deseja criar um novo diagrama? Vou colocar a opção sim. Ele criou aqui para mim agora o diagrama 1. Substituiu aquele anteriormente. Por que ele não tem o nome elaborar termo de referência como anterior? Porque nessa opção significa que este processo pode ter uma característica de independência do processo de compra de materiais. Então, ele já não se vincula diretamente ao processo mãe, que seria o processo de compra de materiais. Sendo assim, a gente pode também renomear aqui, não há problemas, mas ele já se comporta separadamente deste aqui. E surgiram as opções para a gente das swing lanes. Pode trazê-las aqui para a área para continuar os trabalhos. Selecionar o pool primeiramente, que é o processo de elaborar termo de referência. Apenas para fins didáticos, né, eu estou convertendo então esse elemento aqui, que a princípio eu tratei como desempenhado todo por um setor, e agora eu vou colocar como um processo desempenhado por vários setores. Eu estou convertendo. Em alguns casos isso não é possível, né? A gente já tem que começar chamando-o de subprocesso reutilizável para já ir montando com os seus participantes de uma maneira mais correta. Então, ficaria mais difícil de fazer isso com ele já elaborado, como estou fazendo agora. Vou colocar aqui alguns participantes através das raias. Um deles é o próprio requisitante. A atividade inicia por ele. Aqui, a diferença que eu vou fazer, agora eu estou arrastando os elementos para o meu pool.
é que, por exemplo, para levantar os orçamentos, ele vai precisar de um participante externo. Então, nessa fase, eu posso trazer um novo integrante. Vou chamar aqui de empresas, com as quais ele vai levantar o orçamento. Eu vou pagar essa relação. Então, ele agora vai passar a levantar o orçamento com essas empresas que vão fornecer o orçamento, para que ele possa continuar a realizar o seu trabalho de elaborar o termo. Então, eu desliguei levantar orçamento de definir preço estimado, deletando a seta que indicava o fluxo, e liguei-o a um novo elemento externo. Para ligar novamente esse elemento incluído ao elemento que já existia, passo a mão sobre o elemento novo, seleciono a atividade e corro até que o Visage coloque esse símbolo pontilhado na cor verde duplicado. Isso significa que o programa vai fazer automaticamente essa ligação para mim. É o que ele fez aqui. Repare. Tá ok? Então, temos aqui agora um tipo diferente de subprocesso, né? E se for necessário incluir mais participantes, também é possível. Agora seria já mesmo o processo de edição, né? Supomos que para obter o modelo, ele precise solicitar aí ao setor de compras esse novo modelo. Então eu trago para cá esse novo uma nova raia e faço a ligação. Eu desligo esse elemento do identificar objeto. Na verdade, para identificar o objeto, primeiro ele precisa do termo. Então ele vai obter esse termo do setor de compras. Então vai fornecer o modelo termo. Apenas para fins didáticos e para irmos nos acostumando com novos elementos, vamos supor que o setor de compras consultou lá seu arquivo, né, a sua base de dados, para trazer esse documento. Então aqui eu usei base de dados do setor de compras, que ela utilizou para fornecer o modelo. Então, quando eu insiro esse tipo de elemento, ele vem sem a ligação. Então eu venho aqui e uso o conector associação para fazer esse tipo de ligação. Eu arrasto ao elemento, ele faz essa opção esse X aqui, indica o lugar que a seta vai ser ligada. Eu seleciono, seta não, né? No caso aqui é a linha pontilhada. Eu seleciono essa linha pontilhada que ele inseriu, localizo o ponto vermelho e faço a conexão com o elemento que eu quero vincular. Aqui no caso, a base de dados. E aí ele fornece ao requisitante e o fluxo prossegue. Repare que às vezes o Bizard faz a ligação, às vezes não, ele sempre faz essa ligação por conta própria, né, a direção que ele coloca as setas. E pode ficar difícil a interpretação. Repare, o obter modelo desceu nessa direção e o fornecer modelo subiu na mesma direção. Fica difícil de entender o fluxo. Lembre que eu expliquei que é importante o desenho ser inteligível. Então, nesse caso, a gente pode movimentar essa seta, clicando sobre ela, localizando aqui a origem, que é o símbolo verde, e trazendo para um novo local. Caso que eu vou trazer para a lateral deste elemento. Está aí. Agora ficou um pouco mais claro o entendimento dessa associação entre os elementos. Né? Agora aqui apenas para finalizar eu vou alinhar verticalmente esses dois elementos.
diminuir um pouquinho. Vou trazer aqui o outro participante do processo mais para cima. Nesse caso, um jeito de movimentar sem ser o mouse é com as setas do teclado. A vantagem é que aqui, por exemplo, eu não quero perder o alinhamento horizontal. Então eu clico sobre o elemento, sobre esse novo pool, e uso as setas para movê-lo. Assim ele não perde o alinhamento aqui ao lado. O pool já estava inserido. E traz junto com ele todos os elementos que estavam contidos. Está aí. Criei agora um processo, né, reutilizável dentro desse subprocesso elaborar termo de referência. Salvar de novo. Agora quando a gente clica aqui com o botão direito e clica na opção expandir, ele mostra para a gente aquela estrutura com as raias. Está aí. Bem, finalizamos aqui esse vídeo sobre a utilização do elemento subprocesso e aprendemos a utilizar alguns novos elementos, né? Como a separação de pools, o elemento aqui gateway, que a gente viu agora que pode ter um significado diferente, né? Ele pode indicar um fluxo duplicado. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Obrigado.